Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos. TN1 está começando agora e você vai ver em destaque. Subiu do telhado e congestionou o trânsito na Avenida Beira-Mar, em Vitória. O homem teria tentado invadir uma oficina e depois ameaçou se jogar do alto do prédio. TN1 liga para a estudante que estava na praia com um namorado que teve a barriga aberta. Ela atendeu a ligação e você vai ver já já. Continua internado, policial baleado na cabeça na porta de um supermercado na Serra. O militar estaria trabalhando na segurança do comércio. E está preso o suspeito de matar um contador em Cariacica. Rodrigo da Vitória foi morto durante um assalto no bairro Bela Aurora. Mulher atropelada por ônibus do Transcol na Serra está na UTI. A família teme que ela perca o braço, que foi ferido no acidente. Motorista de aplicativo cai em armadilha de passageira que pediu corrida para dar fuga a amigos criminosos. E uma ciclista capixaba morreu vítima de meningite. Mariana Merlo tinha 27 anos. Os casos da doença aumentaram aqui no Espírito Santo e o TN1 vai trazer esse alerta. Fique com a gente! 11h56, TN1 está no ar e a gente já começa te mostrando essa movimentação de viaturas na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Olha aí, tudo para chegar a um homem que subiu no telhado de uma oficina durante a madrugada. E ele estava lá, gente, até agora há pouco, estava ameaçando se jogar do alto desse prédio. A Vanusa Santana está acompanhando essa história desde cedo. Vamos conversar na câmera 1 com a Vanusa. Vanusa, fala aí, minha amiga, o ladrão desceu ou não do telhado? Bom dia para você. Bruna Maria, bom dia para você, bom dia aos amigos do TN. Ele desceu do telhado, mas deu muito trabalho aos bombeiros. Foram mais de 7 horas e meia de negociação. Ele estava justamente nesse prédio, no telhado desse prédio aqui, onde funciona uma oficina mecânica. Chegou aí, segundo testemunhas, por volta de 2 horas da madrugada. E desde então, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Por quê? A Polícia Militar chegou ao local primeiro, né? Porque foi acionada por moradores aqui da região, que teriam visto ele no telhado desse prédio aí, não sabendo do que se tratava, eles ficaram com medo e então chamaram a polícia. A polícia chegou e imaginou ali, pensou, né, entendeu, melhor dizendo, que seria um suicídio. Na verdade, não foi bem assim, porque quando o dono, o proprietário da oficina mecânica chegou e abriu o estabelecimento, viu que o teto, né, do estabelecimento estava arrombado, tinha um buraco. Não sabemos ainda se foi provocado por esse homem, mas tudo indica que sim, porque ele permaneceu ali em cima desde as 2 horas da madrugada. Foi uma negociação intensa, eu acompanhei junto com os meus colegas de outras emissoras e foi muito difícil realmente. Em determinado momento, os bombeiros chegaram a atender um pedido feito pelo homem, que foi identificado apenas pelo nome de Paulo. Ele pediu que nós então entrássemos para acompanhar toda essa negociação. Eu preparei um VT, né, um material, uma matéria, e vamos acompanhar agora. Sentado na beira do telhado, o homem se recusa a se entregar. Ele é suspeito de tentar arrombar essa oficina mecânica que fica na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Aparentando estar alterado, o homem se movimenta pelo local sentado. Equipes do Corpo de Bombeiros tentam negociar a rendição, mas ele resiste. Policiais militares chegam para ajudar na operação. Agentes da guarda isolam a área. Uma das faixas da avenida é fechada. O suspeito exige comida e a presença da imprensa. Foram 40 minutos ao lado dos bombeiros tentando ajudar aí na negociação. Por algum momento eu pensei até que o homem desceria, né? Ele chegou a descer alguns lances de escada, mas ele está muito confuso, aparenta estar perturbado. É uma negociação muito difícil. O homem pede que a imprensa volte. Os bombeiros permitem que eu me aproxime, mas o diálogo com o homem não avança. Em algum momento ele fala que vai descer, que pede que o bombeiro se afaste, que eu me aproxime com a comida, mas
Aparentemente ele está alterado. Mais de 7 horas de negociação, o homem continua no alto do telhado e agora uma nova estratégia foi colocada em prática pelo Corpo de Bombeiros. As duas pistas aqui da Avenida Beira-Mar, tanto para quem vai para o centro de Vitória quanto para quem volta, segue no sentido praia, foram fechadas. O objetivo, segundo o Corpo de Bombeiros, é evitar, desviar a atenção do homem que permanece lá no alto do telhado e assim conseguir convencê-lo a descer de lá. A área é totalmente isolada, até a imprensa precisa ficar de longe. Depois de mais de 7 horas de negociação, os bombeiros utilizaram uma técnica e acabaram derrubando ele da escada. Ele está agora ali deitado, sendo atendido, foi imobilizado pelo Corpo de Bombeiros. Agora está entrando aqui uma ambulância do SAMU para poder prestar todo esse socorro ao homem que permaneceu no alto de um prédio por mais de 7 horas. Em princípio, nós buscamos trabalhar sempre para que a pessoa seja demovida e desça do local onde ela está, saia do risco que ela mesma se colocou por vontade própria. Porque uma ação forçada ou uma ação tática para tirar ele dali, não só dali, de qualquer outro local alto e perigoso, é arriscado não só para a vida dele, como para a vida da guarnição. Então, o objetivo sempre é trabalhar com conversação, convencimento. Depois de estabilizado, o suspeito é levado para o hospital. O prédio onde ele teria tentado invadir tem circuito de vídeo monitoramento e alarme. Tinha a telha quebrada, né? Mas nós temos um sistema de segurança que avisa, temos câmeras internas, alarmes que dispara e já vem a segurança para poder detectar o problema. A polícia agora vai investigar se o criminoso tinha a intenção, de fato, de entrar na oficina. Pois é, Bruna Maria, a gente vai mostrar para você agora de casa que o trânsito está fluindo bem. Por volta de 9h30 da manhã, não estava desse jeito. As duas pistas aqui, tanto aqui, vamos mostrar assim para o pessoal de casa, tá fluindo bem. Essa pista estava interditada e a pista ao contrário também, sentido Vitória e sentido Praia também ficaram interditadas por pelo menos aí, vamos botar uns 30 minutos, né? Isso gerou um transtorno bem grande aqui nessa região da Avenida Beira-Mar. Agora sim, eu faço questão aqui de parabenizar a equipe do Corpo de Bombeiros que esteve à frente da negociação. Foi uma negociação muito difícil. Essa interdição aqui na altura, né, do prédio onde ele estava lá em cima, realmente foi necessária. A gente percebeu porque muitas pessoas que passavam por aqui, Bruna Maria, tentavam interferir, gritavam, incitavam o homem que lá do alto ainda ameaçava se jogar. Enfim, né, isso é uma atitude considerada criminosa, segundo os bombeiros, né? Uma pessoa que está ali em cima, a gente não sabe as condições, mesmo que ela tenha entrado num prédio, né, para poder furtar, ela estava ali ameaçando contra a própria vida. E pessoas aqui embaixo passavam e tentavam incitar, né, e atrapalhando assim o trabalho, um trabalho muito árduo, por sinal, do Corpo de Bombeiros, bem como da Guarda Municipal, da Polícia Militar que estava aqui. Foram mais de 7h30 de negociação. Esse homem foi identificado apenas pelo primeiro nome, Paulo, altamente transtornado, dizia coisa com coisa. Eu até posso afirmar que ele poderia estar sob efeito de algum tipo de droga, né? Enfim, mas graças a Deus tudo terminou bem, ele foi resgatado e agora permanece aí no hospital internado para se cuidar. Eu volto com você aí no estúdio, Bruna Maria. Pois é, uma verdadeira operação, né, Vanusa? 7 horas desde manhã cedo, né? Tá essa movimentação aí na Avenida Beira-Mar e você acompanhando tudo de perto. Obrigada aí pelas informações, tá, Vanusa? Bom trabalho para você. Gente, um adolescente de 17 anos é o suspeito de ter atirado e matado um contador no último domingo em Bela Aurora, Cariacica, 17 anos, né? Rodrigo Silva da Vitória é quem aparece nessas imagens de vídeo monitoramento. Ele é rendido por um criminoso que pede a chave do carro. Rodrigo decide reagir à abordagem e acaba baleado e morto. Nas redes sociais, o secretário de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, falou sobre a prisão do suspeito. Em tom de desabafo, ele pediu punição severa a bandidos que cometem esse tipo de crime. Hoje à tarde, a polícia vai fazer uma coletiva para dar mais detalhes sobre essa prisão. Lembrando que tem mais criminosos envolvidos aí nesse crime tão bárbaro.
Vamos dar uma respirada rapidamente para um momento de reflexão? Hora da nossa pergunta do dia. Então, bora lá. Qual foi a oportunidade que você deixou passar batido, que você não apostou, que não acreditou estar preparado para viver, depois se arrependeu, hein? Amigos, a vida é feita de oportunidades, mas muitas vezes a oportunidade bate na nossa porta e a gente não tem coragem de abrir, de viver uma nova experiência. Então, conta pra gente, você já recusou uma oportunidade de emprego porque não se sentiu preparado? Deixou de viajar porque não consegue ficar longe dos filhos? Teve vontade de abrir um negócio, mas esbarrou no medo de fracassar? Um pedido de casamento recusado e a tristeza de não ter aceitado? Vixe, isso é sério, hein? A gente está esperando sua resposta no Zap do TN. Vamos juntos refletir sobre os caminhos que muitas vezes a gente deixa de trilhar por acomodação, por medo, muitas vezes por nos achar menores, mas todos nós somos gigantes, né? Basta acreditar nisso. 997-922530 é o Zap do TN que está esperando a sua mensagem. Daqui a pouquinho eu leio tudo ao vivo aqui. Participe conosco. Gente, uma mulher foi atropelada por um ônibus do Transcol. Segundo o irmão da vítima, ela está internada na UTI e corre o risco de perder o braço. Luciano Rossetti atualiza as informações para mais um caso como esse, né, Luciano? Agora, dessa vez, a mulher teria tentado atravessar fora da faixa essa suspeita? Boa tarde. Pois é, amiga Bruna, boa tarde para você, para o amigo e para a amiga do TN que nos acompanha, né? Boa tarde para todo mundo, exatamente isso que você falou. A vítima de 48 anos, ela estava tentando atravessar entre os carros quando foi atingida por um ônibus do Transcol. Esse acidente aconteceu na tarde de ontem, ali numa das avenidas principais de Laranjeiras, bem pertinho do terminal, exatamente em frente à delegacia regional do município. Esse acidente na tarde de ontem chocou todo mundo que estava lá, segundo testemunhas. Ela teve um dos braços esmagado pelo coletivo. Foi um acidente feio, muito grave, deixou todo mundo transtornado. Ela foi socorrida aqui para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde segue na UTI por observação. E tem um detalhe nessa história também. Essa mulher, vítima de 48 anos, ela não tem uma das pernas e anda com auxílio de muleta, o que dificultaria ainda mais a travessia dela naquela pista perigosa e super movimentada, né? Vamos conhecer agora os detalhes dessa história na reportagem do Matheus Andreata. Vamos ver. A mulher está embaixo de uma das rodas do ônibus. Populares tentam tranquilizar e ajudar a mulher que está aflita no chão. Uma das pernas ficou toda machucada. O braço precisou ser enfaixado. A vítima é Regina Célia Oliveira dos Santos, de 48 anos. De acordo com familiares, ela teve parte de uma das pernas amputada há 1 ano, também em um acidente de trânsito. Esse churrasqueiro viu a mulher poucos minutos do acidente. 10 minutos antes, eu tinha passado pela senhora e ali ela descendo para cá, né? Aí quando eu cheguei num determinado lugar, eu fiquei sabendo que tinha acontecido um acidente aqui. Quando eu vi, falei, não acredito. Acabei de passar pela senhora. Testemunhas contaram que a vítima tentou atravessar bem nesse ponto aqui da avenida, próximo da faixa de pedestres e no meio dos carros. E aqui no local, veja só, ainda estão as marcas do atropelamento. No curto tempo que ficamos no local, flagramos várias pessoas atravessando fora da faixa de pedestres. Tem gente até que passa mexendo no celular, sem olhar para a rua. O José Alberto está acostumado a passar pela avenida e diz que essa cena é muito comum. Sempre atropelamento. E é uma preocupação para você que está aqui todos os dias, atravessando aqui? Com certeza, não só para mim, mas como para todos os moradores da cidade, né, principalmente aqui do bairro de Laranjeiras. Tinha que ter mais uma atenção, principalmente da Guarda Municipal, de trânsito, na verdade, para poder orientar, né, fiscalizar mais esse lado daqui da frente do terminal. Pois é, que situação alarmante, gravíssima, né? Só para a gente reforçar, a vítima de 48 anos segue internada aqui no Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A nossa produção conseguiu contato com o irmão dela e outros familiares. Eles estão super preocupados dela perder esse braço, de ter o braço amputado, porque foi um acidente feio, como a gente viu na reportagem, foi um acidente muito grave. Só que esse, Bruna, amigo e amiga do TN, não foi o único acidente envolvendo o Transcol nesse início de ano, né? Por exemplo, a gente mostrou no final de janeiro o caso da cadeirante lá em Bela Aurora, em Cariacica, que foi espremida
entre o cantinho da calçada ali no ponto de ônibus e o coletivo. O motorista do ônibus não teria visto a vítima, a cadeirante, e ela acabou ali ferindo a perna, sendo socorrida para esse mesmo hospital aqui em Vitória, mas ela já recebeu alta, está em casa e passa bem. Agora, um outro caso grave ocorreu no dia 13 de janeiro. Uma mulher de 45 anos que estava saindo do terminal de Carapina, na Serra, ela foi atingida e teve a perna esmagada pelo coletivo. Ela foi trazida para esse mesmo hospital, passou aí por cirurgias, teve complicações, infecções e acabou tendo a perna amputada. Quer dizer, em menos de 2 meses, né, Bruna? 3 acidentes graves envolvendo o ônibus do Transcol. Tem que ter mais atenção, né? Tanto o passageiro, o motorista, todo mundo tem que buscar evitar esses acidentes, porque o Transcol, o ônibus, né, é um veículo grande, pesado e pode causar aí grandes desastres, né? Eu volto com você, amiga. Sem dúvidas, trânsito é coletividade. Todo mundo tem que estar atento e todo mundo tem que colaborar, senão acidentes graves assim acontecem todos os dias, né? Ô, Luciano, obrigada aí pelas informações, tá, meu amigo? Valeu. Gente, está internado em estado grave o soldado da Polícia Militar que foi baleado na cabeça em frente a um supermercado na Serra. Ele estaria trabalhando como segurança no local. Esse crime aconteceu ontem e a polícia procura os suspeitos. Pela manhã, a informação do estado de saúde do soldado, repassada pela noiva ao representante da Associação de Cabos e Soldados da PM, era de atenção devido ao tiro que atingiu a cabeça. O quadro permanece grave, ele encontra-se na unidade intensiva, né, mas estável. A princípio, permanece estável. A expectativa era de transferência da vítima para a unidade de terapia intensiva ainda no período da manhã. O soldado Fernando da Cruz Comper está no Hospital de Urgência e Emergência da capital desde ontem. Ele chegou à unidade no helicóptero da PM após ser baleado na cabeça. Câmeras de videomonitoramento mostram como a ação aconteceu. O soldado está na calçada de um supermercado, quando 2 homens chegam, passam por ele e em seguida atiram. As câmeras mostram também o momento da fuga. Um dos suspeitos aparece com 2 armas na mão. Uma delas seria a do soldado. Outro detalhe que chama atenção é que um dos atiradores aparece usando o uniforme de uma empresa. O crime aconteceu perto das 2 da tarde desta quarta-feira em Nova Carapina 2, na Serra. Segundo moradores, o soldado atuava também como segurança no local, mas a informação não foi confirmada pela associação e nem por familiares. Poucas horas depois do crime, a movimentação policial no bairro aumentou. Motocicletas e viaturas realizaram diligências nas ruas e até 4 pessoas foram abordadas. Após os disparos, os funcionários do supermercado não quiseram passar maiores informações ou gravar entrevista com a nossa equipe e o estabelecimento foi fechado. O soldado Comper é morador do município da Serra e a noiva dele está aqui no Hospital de Urgência e Emergência acompanhando tudo para saber de todas as informações e qualquer novidade sobre o quadro clínico do soldado. A família dele, que é de Nova Venécia, noroeste do estado, também já está ciente do que aconteceu e deve chegar ainda nessa manhã aqui na região metropolitana. Uma curiosidade, o irmão e o pai do soldado também atuam na Polícia Militar. A gente se colocou à disposição, vem mantendo um contato muito próximo com os familiares que estão em curso aqui para a capital, para acompanhar a situação dele, certo? E a gente está prestando um atendimento com assistência social, com psicólogo, para que esse impacto ele seja dirimido. O representante da Associação de Cabos e Soldados da PM no Espírito Santo revela preocupação com o ataque sofrido pelo soldado. Para ele, isso demonstra o avanço da criminalidade no estado. E também pede para que moradores da região que souberem dos suspeitos ou mais detalhes, denunciem para ajudar nas investigações. Quando um agente dessa natureza é vitimado de forma tão clara, tão nítida por criminosos, que não tem a menor preocupação em vitimar nenhuma pessoa da sociedade, a própria sociedade está desguarnecida. A gente precisa, e agora eu faço uma convocação, né, para a sociedade. Você que é morador da localidade, com certeza você conhece esses indivíduos. Use os instrumentos legais que a gente possui, o 190, o 181, faça a denúncia para quê? Para que esse tipo de situação ele não se propague dentro da sociedade.
Pois é, gente. O Vitor Zucolotti, nosso repórter, está acompanhando esse caso. Vamos conversar com ele, então, agora ao vivo. Ô, Vitor, a polícia tem alguma pista aí desses criminosos? 12h15, boa tarde para você. Ei, Bruna, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, até o momento, nenhuma informação. A gente, inclusive, tem uma nota da Polícia Civil que informa que o caso está sendo investigado pela Divisão de Crimes e Proteção à Pessoa do município da Serra e detalhes não vão ser divulgados para não atrapalhar as investigações. Então, eles não estão adiantando nem motivos ou qualquer tipo de linha de investigação ainda sobre esse caso. Inclusive, até o que foi adiantado, o Cabo Goza até conversou com a gente, né, durante a entrevista, antes da entrevista, falando que tudo ainda muito especulado. O que se sabe também é que além desses 2 suspeitos que vocês viram aí nas imagens, que atiram contra o soldado Comper, existe também a possibilidade de um terceiro envolvido que estaria dirigindo um carro, um veículo que teria dado fuga para esses 2 criminosos que atiraram, né, contra o soldado Comper, que acabou sendo baleado na cabeça. Ele continua internado aqui no Hospital de Urgência e Emergência. A noiva dele continua aqui. Os familiares já chegaram, estão lá dentro do hospital. Tá? O boletim médico atualizado deve sair por volta de 1h da tarde, mas ainda não existe confirmação se ele já foi transferido para a UTI. Mas, no caso, essas são as informações, né, iniciais, principais, sobre esse crime ainda que segue em investigação. A família está aqui, apreensiva, o quadro dele é considerável estável. Da mesma forma que ele chegou, ele continua. Não houve piora, graças a Deus, mas também não teve nenhuma regressão, não teve nenhuma melhora. Então, está todo mundo ainda observando e a atualização mesmo deve sair por volta de 1h da tarde. É claro, né? A gente fica torcendo aí por boas notícias, né, Bruna, por conta dessa situação. Você vê aí um crime que choca, porque os atiradores eles vão direto mesmo atacando o soldado Fernando da Cruz Comper, de 33 anos, que é soldado aí da Polícia Militar A8, uma família inteira que trabalha basicamente para a Polícia Militar. Mas essas são as informações atualizadas, e é claro, a gente fica aqui e qualquer novidade eu volto também a chamar aqui no TN1 se tiver, para passar as informações. Combinado, Vitor, a gente fica aguardando, as imagens são fortes, é um caso realmente muito triste, né? Os bandidos vão ali direto no soldado, vão ficar aqui torcendo pela recuperação, né, desse policial e também que esses bandidos sejam localizados o quanto antes. Obrigada, Vitor, pelas informações, bom trabalho aí para você. Gente, R$15 mil, esse foi o valor do prejuízo deixado por criminosos a uma igreja no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha. Eles invadiram o local e, além de furtar as coisas, fizeram xixi. Cadeado quebrado, fios arrancados, muita sujeira espalhada pelo chão, inclusive cigarro que ficou para trás. O arrombamento ocorreu na madrugada de terça para quarta na igreja adventista do bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha. O líder da igreja desconfia que tenham sido pelo menos 2 criminosos os responsáveis pelo estrago que foi causado no local. Isso porque, além do arrombamento, puxaram a fiação elétrica, levaram televisão, o bebedouro e furtaram toda a fiação do palco. Eles carregaram um bebedor, né, um bebedor grande, não tem condição da pessoa carregar aquilo sozinha. Então, ou eles estavam em mais, ou de repente algumas pessoas por fora que não entram no local para dar apoio para fazer essas coisas, né? Hoje pela manhã, os fiéis da igreja estavam tentando minimizar os prejuízos causados limpando o local. Fiquei muito triste com o estado que eu estou vendo aqui, como vocês estão vendo. E a igreja já é pequeno grupo, né? Já é pequeno membros, para acontecer isso tudo, esse prejuízo total. Foi muito desrespeito, eu estou sentindo. A audácia dos criminosos foi tão grande que, além de fazer o que fizeram e causar o prejuízo que causaram, eles ainda fizeram xixi na cozinha da igreja, que fica bem aí. A gente sabe disso porque o odor é muito forte e a caatinga de xixi dá para sentir de longe. Descemos lá agora na cozinha, está um mau cheiro insuportável lá e, nossa, tá feia a coisa. Tem muito trabalho para fazer hoje aqui ainda, né? Muito, muito. Acho que vamos ficar aqui o dia inteiro. O líder calcula um prejuízo de R$15 mil para a comunidade religiosa.
o prejuízo não só psicológico também, mas o prejuízo material, né? Porque a gente tem dificuldade, né, na crise que a gente está. Então, tudo que tem aqui na igreja é manutenção nossa, né? Então, quando você perde alguma coisa assim, você precisa depois reconstruir, você precisa recolocar as coisas nos lugares. Então, fica difícil a situação para nós. É triste, né? Porque a gente, como membro, né, da igreja, sempre está aqui querendo manter a ordem, querendo manter tudo e, de repente, a gente recebe essa notícia, é muito triste. Não respeitam nem a igreja, né? Bem, a Polícia Civil vai investigar esse crime. Agora a gente fala do caso do jovem que teve a barriga cortada na Praia do Ermitão, em Guarapari. Essa história, a gente está pertinho de completar um mês e ainda é cercada de mistérios. Mas hoje nós conseguimos contato com uma personagem muito importante nesse enredo. A namorada do rapaz ferido, ela prefere manter o silêncio sobre o que de fato aconteceu naquele dia 16 de janeiro. Vamos ouvir a gravação da conversa que foi feita por telefone. Roda aí. Não, eu não estou interessada em falar nada sobre o assunto, não. Mas por quê? Porque você prefere manter o silêncio? Por conta de quê? Posso saber? Olha, moça, eu não... São 9 da manhã, eu tô ocupada agora e eu prefiro não falar nada não, tá bom? Mas há a possibilidade de a gente conversar com você em outro momento, então? Não, não há não. Você está se posicionando em relação ao assunto através de quem? Alguém da família, advogado? Moça, eu já falei que eu não vou falar nada sobre o assunto. Bom, tá aí um trechinho da conversa. Nossa produção questionou, mas as respostas foram sempre as mesmas. Ou seja, o mistério continua. Perguntas sem respostas. Até hoje, nós não sabemos se o namorado dela foi mesmo ferido durante um assalto ou num ato inconsequente após o uso de drogas. A polícia investiga, mas por enquanto nada concluído. Vamos a uma retrospectiva desse caso. Veja aí. Há exatos 25 dias, o TN dava uma notícia assustadora. Uma semana depois, essa informação viralizou pelo país afora. Era o assunto mais comentado nas redes sociais. O jovem Gabriel Muniz, de 20 anos, estudante de marketing, teve a barriga aberta, intestino retirado. O órgão foi deixado na areia da Praia do Ermitão, que fica dentro do Parque Municipal do Morro da Pescaria, na Praia do Morro, em Guarapari. A suspeita é que cacos de vidros encontrados no local podem ter sido usados para retirar os órgãos. Gabriel e a namorada, estudante do ensino médio, também de 20 anos, são flagrados pelas câmeras entrando no parque. Iam comemorar a viagem de intercâmbio do jovem, que aconteceria 2 dias depois. Ambos admitiram que fizeram uso de álcool e drogas. LSD, como ele relatou aos policiais. Mas o que deveria ser uma noite romântica quase terminou em tragédia. Uma testemunha relatou que o jovem ferido comentou que a namorada tinha o sonho de ser médica cirurgiã. Essa é uma história cercada de mistério e muitas contradições. Após o socorro de Gabriel, que terminou às 6 horas da manhã, a jovem foi levada pela família para o hospital do município vizinho de Anchieta. Lá, ela teve o primeiro contato com a polícia. Surge, então, a primeira contradição. Ela comenta que usou drogas e que adormeceu. Ao recobrar a consciência, estava com os pais ao lado. Mas as imagens do parque mostram o contrário. A jovem estava aflita, andava de um lado para o outro, conversando com o vigia, a quem pede ajuda para socorrer o namorado. Pelas contas do advogado da família, Gabriel ficou aguardando socorro por mais de 4 horas. Bombeiros e socorristas do SAMU levaram o jovem para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Uma testemunha ouvida com exclusividade pelo TN comenta que a mãe da menina esteve por 2 vezes próximos da polícia militar e não abordou os policiais para ajudar a procurar a filha. Era por volta de 2 horas da madrugada. Essa senhora estava desesperada de um lado a outro e subiu o morro Morro Jesus ali, atrás de alguém. E ela pegou o celular, alguém ligou para ela, pegou o celular, começou a desesperar. Ficou desesperada. Isso era entre 1h30 a 2 horas da manhã. Amanheceu o dia, a ambulância do SAMU chegou. Ela chegou junto com a filha, estacionaram o carro ali na frente ali do prédio. Eu perguntei à moça se ela
que tinha sido envolvida nesse caso. Ela falou que sim, e perguntei, a senhora que é a mãe dela? Ela falou bem assim, sim, eu sou a mãe dela. Eu falei bem assim, a viatura passou 2 vezes pela senhora, por que a senhora não acionou a viatura? Aí ela falou bem assim, eu preciso fazer um boletim de ocorrência. Eu falei, tem uma viatura lá embaixo, parada na próxima à Praça da Paz. Ela falou, eu vou dar um pulinho lá. Pegou a filha dela e saíram as duas. Elas estavam muito nervosas. A testemunha também relata não ter visto nenhuma lesão grave na jovem. A menina estava com respingo de sangue, né? A roupa manchada de sangue, alguns respingos de sangue, mas aparentemente eu não vi machucado nenhum nela. Ela não tinha a testa machucada, ela não tinha as mãos, pernas, o senhor não viu nada? Assim, no rosto dela não tinha machucado? Não tinha machucado algum. No documento do CIODES, quem primeiro liga informa que a autora do corte foi a própria namorada. No segundo chamado, diz que a namorada deixou o local. De acordo com o advogado da família, os jovens foram alvos de ladrões. Nós acreditamos que durante uma luta ele pode ter cortado a barriga e como as vísceras dele saíram durante ali uma luta, uma questão de defesa, pode ter se partido uma parte do intestino dele também. Não é possível que 2 jovens, um de quase 1,90 e uma jovem de 1,60 que namoram há 1 ano e tudo, consigam se lesionar com tão grande monta, os dois, que a barriga foi o mais sério, que corria mais risco de vida, mas ele também quebrou o osso da face, nariz, corte na orelha, né, quebrou costela. Por enquanto, a polícia está calada. O delegado Franco Malini já ouviu os envolvidos e aguarda agora o depoimento da vítima. Gabriel Muniz ainda está internado. A namorada já fez exame de corpo de delito e toxicológico. Gabriel ainda não. Os resultados poderão esclarecer, por exemplo, quais objetos foram usados no corte e nos ferimentos, e também em outras lesões. Até o final da investigação, o mistério continua. O jovem continua internado e, segundo o advogado, ainda sem previsão de alta. A investigação segue em andamento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarapari, mas não há atualizações que possam ser divulgadas no momento. Gente, um telespectador nos enviou um flagrante preocupante, tá? O motorista do Transcol mexendo no celular enquanto dirigia. Com uma mão ele segura o volante e com a outra o aparelho. Na sequência ele guarda o celular no bolso ali da camisa. Isso aí foi na saída do terminal de Laranjeiras, na Serra. A gente, claro, procurou a Ceturb, que por nota informou o seguinte, que já notificou o GV Bus, determinando que seja apresentado um cronograma de treinamento para motoristas do sistema para reforçar as boas práticas no trânsito. A companhia orienta ainda que em casos como esse aí que a gente está vendo, os usuários entrem em contato com o Disque Ceturb. Anota aí, 0800 039 1517. Agora a gente fala da prisão de uma mulher que teria tentado mandar matar o próprio irmão. Que história, hein? Mas a polícia falou sobre esse caso agora há pouco e a gente vai voltar a conversar com o nosso repórter Vitor Zucolotti, que tem mais informações desse assunto pra gente. Vitor, bem-vindo novamente, meu amigo. Boa tarde. Ei, Bruna, boa tarde. Um caso macabro. A irmã foi a mandante do crime junto com o cunhado da vítima, o esposo dela. O crime aconteceu em outubro de 2020, no bairro Nossa Senhora da Conceição, ali no município da Serra. O Cleuton Lopes da Silva, de 32 anos, ele trabalhava como açougueiro. No dia da morte, ele estava chegando na casa dele e foi morto no portão. Chamou a esposa para abrir o portão e, nesse momento, um carro passou. E aí uma pessoa que estava dentro do carro atirou. A polícia concluiu que os mandantes do crime, como eu falei logo no início, são Leilza Lopes de Moraes, 40 anos, irmã do Cleuton, da vítima, por parte de pai, e também o Flávio Amado de Moraes, de 61 anos, que é marido da Leilza, cunhado do Cleuton. Eles contrataram o Breno Azevedo Chaves e o José Carlos Rodrigues, que foram os executores que mataram a vítima. E o pior disso tudo, gente, é o motivo. Lógico, não existe motivo para matar, mas a irmã, junto com o esposo, né, com o cunhado da vítima, eles tramaram aí essa história por conta da ganância, por conta de herança. Quem vai explicar melhor esse caso é o delegado Ramiro Diniz, da Delegacia da Serra. Dá uma olhada.
Segundo o que ficou constatado no inquérito policial já concluído, não há dúvida nenhuma de que os mandantes do homicídio foram a irmã da vítima e o cunhado. Iniciou-se essa briga quando o genitor deles, o seu Raimundo, adoeceu. Então o Cleuton e uma outra irmã, eles foram até o estado do Maranhão e venderam inicialmente 20 cabeças de gado para custear o tratamento do seu Raimundo e a estadia deles lá que estava ajudando o pai. E já aí a Leilza já começou a criar problemas logo de cara, querendo a parte dela dessas 20 cabeças de gado, sendo que o seu Raimundo nem falecido ainda tinha. E eles falaram, não, isso aí está sendo para custear o tratamento. E daí já se iniciou uma rixa que depois culminou em ameaças, mais ameaças, até que resultou na morte do Cleuton. A Leilza e o Flávio não só foram mandantes do crime, como eles, depois das ameaças, o Cleuton mudou de residência. Eles perseguiram o Cleuton, identificaram o imóvel onde ele estava morando e passaram para os executores a nova moradia deles. Então, a participação de cada um foi fundamental para a consumação do crime. Para vocês verem de casa, né? O Cleuton, depois que ele recebeu as ameaças, ele ainda mudou de casa, mas a irmã, a mandante desse crime, ela foi, descobriu, contratou os executores, que infelizmente realizaram o trabalho, e os executores, o Breno, né? O Breno, inclusive, que já foi preso, inclusive, no mês de janeiro, no início desse ano, e também o Zé Carlos, perdão, eles, né, o Breno foi preso e o Zé Carlos também foi lá e também executou o atirador. Inclusive o Zé Carlos, gente, ele foi morto em julho do ano passado, em Putiri, lá também na Serra, e a suspeita é queima de arquivo. A polícia está investigando, mas acredita sim que essa queima de arquivo, que a morte do atirador, né, desse caso aí do açougueiro, tem acontecido por conta também de toda essa história que chega a ser macabra, né? Uma situação muito complicada. E um detalhe, a irmã mandante, junto com o esposo dela, eles pagaram R$8 mil para os dois assassinos executarem, matarem aí o açougueiro por conta de terras lá do Maranhão e do Pará. Uma herança, infelizmente, maldita, né? Que faz com que as pessoas tirem até a vida de consanguíneos, de parentes. Muito complicada essa situação agora. Os três, né, estão presos e vão responder aí pelo homicídio desse açougueiro, desse crime, que agora então segue esclarecido. Complicado, né, Bruna? Eu volto com você aí no estúdio. Crueldade do ser humano, né? Mandou matar o próprio irmão por conta de herança, por conta de dinheiro. Um absurdo, agora está presa, né? Obrigada, Vitor, pelas informações. Valeu. Gente, olha só essa história. Um motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de assalto em Cariaci, que é o seguinte, o que aconteceu? Uma mulher pediu a corrida e no caminho pediu aí para ele parar o carro. 2 ladrões entraram no veículo. Eles tinham acabado de roubar uma moto e estavam tentando fugir da polícia. O motorista de aplicativo de 24 anos conta que recebeu um chamado para sair de Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica, com destino a Jardim Marilândia, em Vila Velha, quando a cliente pediu para mudar a rota. Ela pediu para desviar a rota, pediu para mim poder passar na rua 48 e nessa rua ela ia pegar um negócio com a amiga dela. Chegou lá, 2 rapazes entrou no carro, super tranquilo, não falaram, não mostraram reação nenhuma. Comecei a perguntar algumas coisinhas só para saber se ia ser suspeito para mim ou não, porque de repente eu vi uma viatura na rua e ia ter como me defender. Quando o veículo do aplicativo passava pelo bairro Nova Rosa da Penha 1, uma viatura da Polícia Militar começou a segui-lo. Os PMs desconfiaram da atitude dos suspeitos, que estavam no banco de trás do carro. A abordagem aconteceu na Rua 3, ainda no bairro Nova Rosa da Penha 1. Moradores não quiseram gravar entrevista, mas muitos viram quando os militares mandaram todos saírem do carro. Isso por volta das 10 horas da noite desta quarta-feira. Assim que eu parei, mandou sair do carro. Aí a gente saiu do carro, aí a menina ficou dentro do carro, não quis sair não. Só que nesse momento eu não vi o rapaz tirando a arma e dando para ela não. O rapaz tirou a arma e deu para ela, ela sentou em cima da arma. Talvez ele tentou se escapar um pouco jogando para cima da menina, né? Porque para cima de mim acho que ele não conseguiria não, porque eu tenho como provar que eu sou motorista, né? O motorista de aplicativo entendeu melhor o que tinha acontecido quando chegou à delegacia. É que ele foi a segunda vítima da noite. A jovem, na verdade, tinha pedido a corrida para dar fuga aos 2 colegas que tinham acabado de assaltar um motoboy. Eles tinham roubado a moto, mas a moto tinha rastreador
E por isso que a polícia estava fazendo uma ronda no bairro e desconfiou da atitude suspeita dos meninos dentro do veículo do aplicativo, quando fez a abordagem. E eu conversei com essa vítima da moto, que estava na delegacia, inclusive reconheceu o suspeito que estava armado. Ele disse que é motoboy, tem 32 anos e tinha recebido um pedido de açaí quando foi entregar na rua 38 do bairro Nova Rosa da Penha. Chegando ao local, os clientes eram os assaltantes. Roubaram uma moto nova, não conseguiram sair porque tinha muita polícia lá procurando por eles. Eu acho que a fuga deles que eles precisavam era no Uber. Pô, vamos chamar o Uber que a gente já conseguia escapar. Mas não foi bem assim não. O sargento foi bem inteligente na ação dele. No momento nenhum ele botou minha vida em risco. Ele foi bem cauteloso demais, entendeu? Eu gostei muito. Com os suspeitos, a polícia apreendeu uma submetralhadora semi-industrial, munição, 4 celulares e R$280. Quando soube que um dos rapazes estava armado, o motorista do aplicativo acredita que também seria vítima de assalto. Eu acho que eu poderia ter sido até morto, na verdade, né? Porque uma hora daquela. Aí um carro preto desse daí, complicado. É uma ação rápida e eficaz da polícia, né? A mulher foi autuada por porte ilegal de arma e porte de droga para consumo próprio. Os 2 homens foram autuados por roubo qualificado e porte de droga. Todos foram encaminhados ao presídio. Bora falar de trabalho, tem oportunidades de emprego, mais de 200 vagas no Cine de Vila Velha, costureira de máquina overlock, auxiliar contábil, auxiliar técnico em refrigeração. Acesse vilavelha.es.gov.br/Trabalha Vila Velha. A Agência do Trabalhador de Cariacica tem mais de 600 vagas essa semana. Ajudante de entrega, churrasqueiro, auxiliar técnico em segurança do trabalho e muito mais. Veja em cariacica.es.gov.br. Atenção você que tem aquela dificuldade para enxergar. A Prefeitura de Vitória está oferecendo 195 mil consultas e exames de vista para os moradores da capital. 195 mil consultas e exames oftalmológicos. São 20.400 consultas e mais de 174 mil exames. Um aumento de 70% no número de atendimentos. Com o dinheiro economizado, a Prefeitura agora oferece esse serviço e está zerando a fila de espera. As consultas e exames de vista estão sendo realizados na Santa Casa. Para ser atendido, marque uma consulta na unidade de saúde do seu bairro aqui em Vitória. As unidades de saúde encaminham para a Santa Casa. Lá, o médico te avalia e, caso seja necessário, ele encaminha você para a Santa Casa. Essa é mais uma ação da Prefeitura de Vitória para atender você, cidadão, com todo o respeito que você merece. Gente, hora da gente ler aqui as participações dos amigos do TN que estão mandando muitas mensagens para falar aí que oportunidade você já deixou passar na sua vida, às vezes por medo, por insegurança. Enfim, tem muita gente aí arrependido, tá? Tô chegando a essa conclusão. Mas vamos lá, vamos começar a ler aqui, ó. Minha maior oportunidade é poder valorizar o que tenho de mais precioso, minha família. E ainda, ó, quem mandou essa mensagem foi o Racine e já mandou o papo. Te amo, Adriana. Quer casar comigo? Olha, pedido de casamento aqui ao vivo do TN1. Racine e Adriana de Serra Sede. Ô, Racine, tá feito aí o pedido ao vivo, tá? Depois você manda a resposta pra gente saber se ela aceitou. Não deixa essa oportunidade passar de novo, não, meu amigo. Vou ficar aguardando. Será que a Adriana aceita ou não, gente? Outra mensagem aqui da Laiane Rocha da Serra de Jardim Tropical. A única oportunidade que eu deixei passar foi falar umas verdades para quem precisava. Ih, ficou entalado aí, não pode passar mal com isso não, tá? Olá, Bruna, boa tarde. Meu nome é Luiz Correia, sou cantor e moro em Guarapari. Minha grande oportunidade perdida na minha vida foi quando a dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano me convidaram para fazer backing vocal e eu não fui. Ô Luiz, por que você não foi? Conta aí pra gente o que aconteceu. Você tá arrependido até hoje, né? Complicado. Vamos lá, Helena, já perdi muitas coisas porque eu tenho medo de deixar meus filhos por poucos dias, mas agora eu tô decidida e vou atrás de uma vida nova. É isso aí, mamãe, dá para conciliar as duas coisas. Muita coisa aqui, muitas mensagens chegando, muita gente arrependida, muitos casos. Daqui a pouquinho a gente volta para ler mais mensagens ao vivo.
Vamos para o intervalo rápido, gente? E agora a gente vai trazer na volta. Adolescente cai em tampa de esgoto solta e fica com o rosto e braço machucados. Roubo de carros no estado. Em 1 hora, a Polícia Rodoviária Federal recuperou 3 veículos roubados. Ciclista capixaba morre vítima de meningite. Casos da doença aumentaram no Espírito Santo e o TN1 traz esse alerta em 1 minuto. E ainda, saiu o resultado do Enem. As notas do exame podem garantir vagas em faculdades públicas e particulares. Sai daí não que a gente já está voltando. 12h41, TN1 está de volta. Uma menina de 16 anos ficou machucada depois que pisou numa tampa de esgoto solta na calçada e caiu. A tampa da rede de esgoto é essa daí, que está na Avenida Vitória, em Marcílio de Noronha, Viana. A Maria Vitória estava indo para a escola quando caiu, machucou o rosto e também o braço. A jovem precisou de atendimento médico. A mãe dela, está aí, Dona Marlene, gravou esses vídeos indignada, claro, com essa situação. A gente procurou a Cezam, que informou o seguinte, diz que está à disposição da família para prestar toda a assistência nesse caso. Perigo danado, né? Essa tampa solta aí na calçada. Gente, em apenas 1 hora, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 3 veículos roubados. As abordagens aconteceram na BR-101 na Serra. 2 carros e uma moto. Esse foi o saldo da apreensão da Polícia Rodoviária Federal entre os bairros Divinópolis e Planalto Serrano, na Serra. Os 3 veículos foram apreendidos no intervalo de 1 hora. A dona da moto é uma mulher de 43 anos. Dos carros são 2 homens, um de 36 e outro de 45 anos. Relataram à polícia que não sabiam se tratar de um veículo roubado. A polícia não soube precisar desde quando a moto foi roubada. Já os 2 carros estão com restrição de furto e roubo desde 2019. Esse aqui, ó, esse branco, foi roubado em Vila Velha, aqui no Espírito Santo. Já esse outro carro prata foi roubado em Belo Horizonte. O dono do carro prata contou à polícia que comprou o veículo por R$10 mil, valor bem abaixo do mercado para um veículo de modelo como esse. É um padrão. Os proprietários, né, no caso aí, os detentores desses veículos, eles ficam sabendo através, geralmente, de anúncios em redes sociais, Facebook, site de vendas, eles ficam sabendo de um veículo que está com um preço muito acessível, bem abaixo do valor de mercado, com uma forma facilitada de pagamento. E por isso, eles acabam efetuando o negócio com essas pessoas. Agora, os donos dos veículos podem responder na justiça por receptação. Tem que desconfiar se o valor estiver muito abaixo do valor de mercado. Isso não é comum. Ninguém tende a vender um veículo muito mais barato. Mesmo na situação de emergência, tem um limite. Tem que desconfiar. Essas formas facilitadas de pagamento também, tem que desconfiar. E principalmente, quando for negociar, tem que certificar que está negociando com o proprietário do veículo. Ladrões de moto presos pela Guarda de Vitória. A dupla foi detida na ponte de Camburi após furtar uma moto estacionada perto do pier de Iemanjá, na orla da praia. O dono do veículo tinha acabado de parar no local para fazer uma caminhada. A dupla, que no momento da abordagem tentava furtar outra moto, já vinha sendo monitorada pela guarda por cometer vários crimes ali na região. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Vitória. E teve operação hoje cedo em Soretama. A Polícia Federal cumpriu mandado de busca, apreensão e prisão contra um homem que é suspeito de divulgar fotos e vídeos pornográficos de crianças e adolescentes. Absurdo, né? A operação aconteceu depois de uma denúncia de um participante de um grupo de WhatsApp. Essa operação só foi possível porque uma das pessoas que participavam de um grupo de WhatsApp comunicou à Polícia Federal a disseminação desse tipo de imagem. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, um homem de 35 anos foi preso em flagrante. Ele confessou que transmitia essas imagens absurdas contendo sexo explícito com crianças e adolescentes. É muito importante que as pessoas não guardem essas imagens e que, caso recebam, comuniquem imediatamente às autoridades para que providências sejam tomadas. Esse é um dos crimes mais bárbaros que pode existir. Em São Mateus, um gari foi baleado quando trabalhava na limpeza de uma rodovia na zona rural do município. O funcionário fazia a capina de um trecho na localidade da fazenda Palmital quando foi atingido por um disparo. José Adilson Ferreira.
O atirador estava de moto e, de acordo com testemunhas, seria um homem que fez ameaças à equipe de limpeza pouco antes do ocorrido. O suspeito pediu que os garis não retirassem a areia que estava invadindo uma rotatória. Como eles continuaram os trabalhos, o homem pegou uma arma e atirou. O tiro atingiu o abdômen da vítima, que foi levado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. A polícia está investigando esse caso. Quanta intolerância, né? Agora, um alerta muito importante. Só no primeiro mês deste ano, 15 casos de meningite foram confirmados no estado e 5 pessoas vieram a óbito. Os médicos afirmam que a doença pode ser evitada com a vacinação, que é de rotina e é feita ainda criança. O cartão de vacina do Nicolas está praticamente todo preenchido. Ele tem 1 aninho de idade e já tomou até a vacina de meningite. Depois do crescimento nos casos no Espírito Santo, a Natália ficou preocupada. Mas como o pequeno já está imunizado contra a doença, ela fica mais tranquila. A gente sempre fica preocupado, mas como essa vacina dele já está tudo certinho, a gente dá uma aliviada, porque com certeza a vacina faz uma diferença, né? De acordo com a Secretaria de Saúde, em 2021, o estado registrou 79 casos de meningite e 18 mortes pela doença. Só em janeiro deste ano, o Espírito Santo já confirmou 15 casos e 5 mortes pela doença. Mas a meningite é uma doença imunoprevenível, que significa que pode ser evitada pela vacinação. A meningite meningocócica, ela tem uma letalidade média de 30%. Então, sempre que a gente tiver casos, ela é uma doença com risco de morte mais elevado. A gente acredita que seja pelas baixas coberturas vacinais. O ideal é que o público-alvo para se vacinar, que são as crianças menores de 5 anos para tomar meningo C no posto, ou de 11 a menor de 13 anos para fazer a CWY, deveria estar recebendo a vacina acima de 95%. A transmissão da doença geralmente ocorre por meio de secreções respiratórias e da saliva. Isso contribui para a transmissão e potenciais surtos. A meningite meningocócica é uma doença de transmissão respiratória. Então, tendo contato com alguém em que essa bactéria está vivendo na via aérea dele, o público mais frequente de ter seu portador nasal saudável é os adolescentes e adultos jovens. Então, ele pode ter essa bactéria vivendo nas narinas e ele não vai saber e ele transmite. Mas para se proteger, basta tomar uma vacina. Até os 12 anos de idade, ela pode ser aplicada nas unidades de saúde. Fora dessa faixa etária, apenas em clínicas privadas. Após os casos de meningite crescerem no estado, a procura pela vacina aumentou. Mas a doutora alerta, não é momento de criar pânico. A gente tem que ter a preocupação da população de buscar as unidades de saúde ou as clínicas privadas para se vacinar, e vai da escolha de cada um, mas a gente não pode também gerar pânico na população. Para a mamãe coruja, se preocupar com a saúde do pequeno Nicolas é um grande ato de amor. Com certeza ver ele saudável no meio desse alarde que está acontecendo é uma forma de cuidado, a gente ama cuidando, né? Isso aí. E uma das vítimas de meningite aqui no estado, gente, é a ciclista Mariana Merlo. A jovem, considerada a revelação do esporte, era moradora de São Roque do Canaã e passou mal na semana passada. Deu entrada no hospital com sintomas parecidos com o da gripe. Mas o quadro de saúde evoluiu muito rápido e a jovem morreu na noite de sexta-feira. Que triste demais. Aos 27 anos, Mariana acumulava diversos prêmios na categoria elite do ciclismo e o mais recente foi o título de campeã capixaba de mountain bike em 2020. Quinta-feira, 10 de fevereiro, veja os destaques do jornal A Tribuna. Bandidos já têm acesso a dados pessoais de 1.700.000 no estado. Na foto principal, policial militar leva 2 tiros na cabeça. Congresso Nacional vai votar legalização de jogos de azar na semana que vem. Em esportes, Nenê garante a volta do Vasco para a liderança. Servidores aposentados têm de provar que estão vivos. E veja ainda na edição de hoje, troquei a vassoura por uma caneta. Gás mais caro e menos motoristas de aplicativos. E no caderno sobre rodas, novo Duster com motor 1.3 turbo. Agora, 12h50, a gente volta a falar de violência, com uma informação que chegou agora há pouco para a gente. Violência contra a mulher, tá? Porque uma jovem foi assassinada a tiros agora há pouco em Zumbi dos Palmares, Vila Velha. A vítima foi baleada no meio da rua.
Ainda não se sabe o motivo do assassinato, mas testemunhas contaram que a garota foi agredida e teve os cabelos cortados dias atrás. Ela tinha sido proibida de voltar ao bairro, mas essas são informações preliminares, tá, gente? Ainda não há a confirmação. A polícia já foi acionada para atender essa ocorrência. Ontem nós acompanhamos aqui no TN1 que um tatuador de Vitória está sendo acusado de abuso sexual a mulheres dentro do estúdio de tatuagem, né? Uma das vítimas conversou com o TN. Veja aí na reportagem. A auxiliar administrativa de 27 anos só queria fazer uma tatuagem no braço, mas a situação deixou mesmo outras marcas nela. Ele pediu para fazer a tatuagem deitada. Eu estranhei aí porque a tatuagem seria no braço, não via por que motivo de deitar. Até então, deitei, né? Seria mais confortável, já que seriam horas de tatuagem. Ele começou a fazer algumas perguntas que foram começando a me deixar constrangida. Perguntando se eu tinha alguma tatuagem íntima e se eu tivesse, qual seria. Aí ele colocou a mão na coxa e falava, você tem umas pernas bonitas, seria legal fazer uma tatuagem nas suas pernas. Isso me deixando desconfortável. Aí tinha momentos que ele pegava a minha mão e levava até as partes íntimas dele e pressionava, apertava com força. Ficava raspando, eu pedi para levantar, aí eu pedi depois para fazer a tatuagem sentada, né? Pensei que ele ia parar, mas continuou. Ela escolheu o estúdio por ser próximo do trabalho e muito conhecido na região. Nunca imaginou passar por esse constrangimento. Eu estava sozinha no estúdio, não tinha mais ninguém lá, não tem câmera dentro do estúdio também, no estúdio dele. Me senti com vergonha, me senti constrangida, me senti humilhada, me senti com nojo de mim mesma. Assim, eu queria sair de lá, eu queria falar alguma coisa, mas parecia que nada saía. Eu travei, eu congelei. O abuso da auxiliar administrativa aconteceu em março de 2021, mas não teve coragem de ir à polícia. Agora, quase um ano depois, viu denúncias de outras vítimas publicadas nas redes sociais. Um comentário no post diz: muitas vezes ela foi querendo fazer uma tatuagem de graça e não rolou. Aí inventa história. O comentário fez ela tomar coragem de denunciar o caso. A nossa equipe teve acesso a uma outra mulher de 39 anos. Ela relatou ter sido vítima do mesmo estúdio de tatuagem em 2018. Contou ainda que o abuso foi semelhante ao relatado por outras meninas e que na época não denunciou por vergonha da família. Eu não denunciei justamente sim por medo. Medo que talvez ninguém fosse acreditar, por justamente ser um tatuador renomeado, até muito conhecido aqui na área. Não iam acreditar que isso poderia ter acontecido, porque não havia outras denúncias, né? E justamente por uma menina ter denunciado, e eu vi alguns comentários contra ela, isso me sentiu mal, me fez sentir mal, porque aconteceu comigo, eu sei que ela não estava mentindo e eu não quero que isso aconteça com outras pessoas. A gente veio até o estúdio de tatuagem tentar conversar com um dos responsáveis, mas ele não se encontra no momento. A gente ligou para ele, mas ele disse que conversaria com a nossa equipe só através de mensagem de texto. Na mensagem enviada aqui pelo celular, ele disse que todas as medidas estão sendo tomadas por parte da empresa e orientou que a gente conversasse com o advogado responsável pelo caso. Em nota, o advogado responsável pelo caso disse que a empresa repudia qualquer prática de abuso e todas as medidas estão sendo tomadas para inibir a veiculação de notícias falsas que possam denigrir a imagem da empresa e dos sócios proprietários. A tatuagem no braço da jovem em português significa: hoje é um lindo dia para salvar vidas. Mas agora ela nem mesmo queria ter o desenho no braço. Eu espero que realmente ele possa pagar pelo que ele fez, não só comigo, mas como todas, porque é traumatizante. Eu olho para o meu corpo e vejo algo que me traz lembranças ruins. A vítima disse que vai procurar a polícia para denunciar o caso. Bora de mais emprego, porque o Cine de Vitória tem 83 vagas nesta quinta-feira. Motorista carreteiro, camareira de hotel, auxiliar de limpeza, ajudante de confeiteiro. Acesse trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Cine da Serra tem 546 oportunidades, muita coisa, né? Recepcionista atendente, auxiliar de lavanderia, ajudante de carga e descarga. Veja os detalhes em maisemprego.serra.es.gov.br. Vamos para uma pausa? Rapidinho, agora 12h55, na volta. Você já respondeu a pergunta do dia? TN1 quer saber qual foi a oportunidade que você deixou passar batido, meu amigo? Conta pra gente aí no zap do TN. A gente volta rapidinho com o seu comentário, tá? 12h55, na volta. Você já respondeu a pergunta do dia? TN1 quer saber qual foi a oportunidade que você deixou passar batido, meu amigo? Conta pra gente aí no zap do TN. A gente volta rapidinho com o seu comentário, tá? 12h55, na volta. Você já respondeu a pergunta do dia? TN1 quer saber qual foi a oportunidade que você deixou passar batido, meu amigo? Conta pra gente aí no zap do TN. A gente volta rapidinho com o seu comentário, tá?
12h58, TN1 está de volta e saiu o resultado do Enem, viu? Os candidatos já podem conferir as notas no site que aparece aí na tela. Aí, ó, o site para você conferir. As notas do Enem 2021 podem garantir vaga em instituição de ensino superior pública ou privada aqui do país e até em faculdades do exterior. As inscrições para o SISU, por exemplo, começam no próximo dia 15 e devem ser feitas no site do programa. Aqui no estado, mais de 58 mil se inscreveram no Enem. Bora encerrar lendo mais comentários aqui de vocês, falando pra gente aí do que vocês se arrependeram, que decisão que vocês deixaram de tomar, que se arrependeram. É o seguinte, ó, teve gente falando aqui o seguinte: me arrependo de não ter feito faculdade. Cheguei a fazer alguns meses um cursinho preparatório, mas desisti. Ô, arrependimento. Quem mandou essa mensagem foi a Dinalva de Conceição da Barra. Ô, Dinalva, nunca é tarde, tá? Dá tempo de entrar na faculdade, sim. Tenta lá, minha amiga. Meu maior arrependimento foi não ter aceitado o convite para ser modelo de passarela. Meu namorado não deixou. Moro na Serra, em Castelândia. Vai obedecer namorada aí, ó. Se arrependeu depois. Pode não, minha amiga, mas também dá tempo de ser modelo, de ser o que você quiser, tá? Aqui é o Luiz Henrique. Nossa, eu agarrei todas as oportunidades que tive chance e com elas conquistei minha família linda. Ainda colocou aqui, ó, amo vocês. Que legal, Henrique, parabéns. Meu nome é Sandra, tenho o sonho de ter um salão, mas meu medo de arriscar e tentar não deixa. Ô, Sandra, também dá tempo de você tentar abrir seu negócio aí, minha amiga. Não deixa de realizar seu sonho, não. E pra gente finalizar, Gilda de Vila Velha falou que tem arrependimento de não ter seguido a carreira policial e ainda mandou um recado aqui, ó, que Deus abençoe todos os nossos policiais. Gente, muita mensagem, não dá tempo de ler, 1 hora, nosso tempo tá acabando, já estão aqui, ó, falando do meu ponto. Bruna, pode encerrar. Até amanhã então, gente, encontro tá marcado. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.